Bem-vindo a mais um Vale Conexão Perfil, hoje trazendo um dos profissionais referência da Faculdade Vale do Jaguaribe, o Dr. Denilson Queiroz Cerdeira. É dele o livro A Síndrome de Burnout. Ele vai falar sobre essa síndrome, pouco conhecida no Brasil, um pouco da sua carreira, da sua vida e de como é ser um profissional que faz a diferença no Vale do Jaguaribe. Aproveite, participe. Este é o Vale Conexão, um programa do Instituto Vale do Jaguaribe, um espaço que é seu, todo especial para você. Vale Conexão, unindo os municípios, unindo a região, unindo o pensar. E hoje com o professor Dr. Denilson de Queiroz Cerdeira, com o seu livro Síndrome de Burnout, ou Burnout, como se chama, conversando conosco sobre essa doença, podemos dizer assim, que recentemente foi descoberta e é um estudo recente que foi feito por vocês. Dr. Denilson, o que seria de fato a síndrome de Burnout, ou Burnout? Muito obrigado pelo convite, né? E aí, quando a gente fala com relação à síndrome de Burnout, a gente vai falar de uma síndrome que ela é caracterizada pelo mundo moderno, não é? É uma síndrome que, aparentemente, ela já tem toda uma classificação, ela já tem uma nomenclatura, não é? Já existem relatos com relação à questão de indenização, de aposentadoria da síndrome, que ela é uma síndrome vinculada ao trabalho, mas ela é uma síndrome ainda muito desconhecida, onde essa sigla Burnout, né, burnout, quer dizer queimar por dentro, você arder em chamas. E aí, quando utilizado pelo Brasil, tornou-se, foi o nome, né, ficou meio aportuguesado, então Burnout, fala-se Burnout. Então é uma síndrome que ela tem características de cunho clínico, né, na área da saúde, com sintomatologias clínicas, sociais e psicológicas, onde, dentro desse contexto, a pessoa portadora do Burnout, ela é uma pessoa que ela se compromete, tanto na parte clínica, com algumas patologias, como hipertensão, doenças das comorbidades, diabetes, hipercolesterolemia, né, disfunções motoras, físicas e tudo mais, as questões psicossomáticas, as questões relacionadas à parte do psicológico do indivíduo, as pessoas evoluem quadros de depressão, ansiedade e tudo mais, podem chegar até o suicídio, onde esse indivíduo ele passa a se perceber dentro dessa sociedade, dentro desse mundo em que ele vive, como uma máquina que ele tem que produzir para poder ele participar dessa sociedade. E chega a um certo ponto que a máquina ela vai ter que explodir, né? Ela vai quebrar, ela vai pifar, e aí nessa situação ele entra num quadro de burnout. Pronto, além da questão do nome, da indexação, que é muito recente, eu não conhecia essa nomenclatura, me debrucei sobre o seu livro, tem uma questão que me chamou muito a atenção. Duas questões, aliás. A questão da dificuldade de diagnóstico da síndrome, é muito delicado chegar e diagnosticar. E a outra questão é a questão da despersonalização, onde o indivíduo ele se desumaniza, de certa forma, se é que eu posso usar essa terminologia. E eu achei muito curioso, como é que é visto hoje pelo OMS a questão da síndrome? E como é que você diagnostica a síndrome? Tudo bem. Assim, o Burnout, ele foi dado início, né, assim, foi levantado a questão dos estudos com relação ao Burnout nos Estados Unidos, mais ou menos na década de 70, mais ou menos isso. E aí o que foi que aconteceu com relação a esse Burnout? Lá eles observaram que as pessoas não davam, foi observado principalmente em pacientes portadores que estavam fazendo tratamento de independência química, que eles não davam continuidade na questão do tratamento. Que dentro dessa situação e desse contexto, não só o paciente ele se estressava com a situação, né, de tentar sair do contexto que ele se enquadrava, e os profissionais que teriam que estar sempre estimulando, sempre trabalhando em cima daqueles pacientes. E aí, vendo essa situação, chegou-se essa nomenclatura do Burnout, de queimar por dentro, você chegar a um grau de estresse muito grande. Aqui, a nível de Brasil, ainda existem muitos estudos, tá? Existem pessoas aqui no Brasil que são referências no estudo com relação ao Burnout, mas ela ainda é uma patologia muito desconhecida, despercebida, não é? A minha inquietação em estudar o Burnout, vamos dizer assim,
ela apareceu junto quando eu estava fazendo um mestrado. Que aí eu fui fazer um mestrado em educação e falando dessa situação, a minha orientadora, professora Catarina, ela chegou para mim e falou assim, por que você é uma pessoa da área da saúde? Vamos tentar jogar a educação dentro da saúde? Porque, olha, eu sou professor e o professor adoece. A sociedade, ela impõe a seguinte rotulação, você é um profissional de saúde, você não pode adoecer, não é? Então, o professor, ele adoece. O professor, pela situação em que ele se encontra, pelo trabalho, pela responsabilidade da questão da formação do indivíduo, do sucesso desse profissional, ele adoece também. Então, vamos trabalhar em cima do burnout. Eu não conhecia, então eu fui estudar sobre a síndrome. E aí, estudando sobre a síndrome, eu comecei a fazer um levantamento e perceber que as pessoas que têm a predisposição à síndrome são pessoas que têm uma relação com o público, principalmente as pessoas que trabalham com o público. Você trabalhar com o público é algo muito difícil, porque você não consegue rotular, não é? Nem todo mundo é igual, cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu contexto, cada um tem as suas características. E aí um dos pontos a gente passou a trabalhar, principalmente dentro dessa visão, abrangendo na questão do professor. O recorte foi o professor? Foi o professor. Pois não. E aí depois da gente fazer todo um levantamento, né, onde a pesquisa ela foi feita com professores, e dentre esses professores a gente viu quadros de professores que tentaram suicídio, tá? E aí a gente viu. Nessa pesquisa que a gente fez durante o mestrado, a gente fez uma análise, né, de 180 professores, e desses 180 professores a gente tinha 72 professores já com diagnóstico de burnout, e quando nós chegávamos para dar o resultado dele com relação aos exames, aos testes que tinham feito, eles não sabiam nem o que era o burnout. Sabiam que tinha uma não doença. sabiam que era uma doença. E a gente ia explicar tudo mais, que era um grau de estresse, tudo mais, onde ele estava passando por uma fase do burnout, onde ele estava deixando de ser aquele ser que participa, que influencia, que vive a sociedade, né, que contribui dentro dessa sociedade, onde ele estava passando a ser uma máquina. Né? Que aí a gente tem as fases do burnout, a exaustão emocional, que nada mais é que um estresse, a despersonalização, e a questão da fase final do burnout, que nada mais é que a instalação de patologias, né, já somatizadas, clínicas, metabólicas, que já envolveram questões de comprometer todo o corpo, devido à questão da relação do trabalho. É verdade que existe uma predisposição maior do sexo masculino que do feminino para o burnout? Eu vi alguma coisa nesse sentido? Falam que sim, porque existe a relação que ainda, devido à questão das gerações, as gerações estão mudando, mas existem gerações ainda um pouco mais antigas, onde tem a representação do ser masculino como o varão, né? O alicerce da casa. Então ele tem que trabalhar para conter a situação e a demanda dele. Então, a partir desse contexto, essa pessoa ela passa a vivenciar vários personagens, onde ele passa a ser o pai, ele tem que ser pai, ele tem que ser marido, ele tem que ser gestor da casa, ele tem que ser... E sempre bom. Isso. Ele tem que ser o profissional, né, da área dele que ele atua, ele tem que, ou seja, administrar vários papéis. E dentro dessa situação, vem um questionamento, será que o esforço que eu realizo é o suficiente para tudo isso? E a pessoa ela começa a entrar num quadro de estresse, de burnout. Você me lembrou uma frase que eu vi essa semana, professor? No dia a dia da gente, a gente se percebe em tantos papéis, com tantas demandas. Eu vi uma frase que me chamou a atenção, que é: cuidado com o vazio de vidas muito ocupadas. Às vezes você está tão ocupado que você se esvazia de si mesmo em função dos vários papéis e demandas. E eu acho que isso se torna cada vez mais comum modernamente. Principalmente no mundo que a gente vive hoje, num mundo totalmente capitalista, né? Numa visão capitalista, a gente tem que ter alguns cuidados. E que hoje é uma coisa notória que quando a gente fala na relação, no processo de saúde e doença, não a ausência de doença, mas a gente saber ter o controle do corpo, da saúde em si e tudo, aí vem a questão da qualidade de vida. Que hoje as pessoas têm que frear algumas situações para poder ganhar mais na frente, ou então evitar algumas complicações. Que hoje, se você observar, quando a gente fala com relação ao bem-estar e qualidade de vida, ele sempre esteve presente na vida, mas hoje, devido à questão, né, da situação da sociedade, da questão do capitalismo, a questão do consumismo que a gente tem hoje no nosso dia a dia,
a qualidade de vida está um pouco mais esquecida, né? Por mais que ela ainda a gente já saiba que ela tem que fazer parte da nossa vida, mas sempre a gente deixa ela no segundo plano. Então é um contexto, como é que eu vou dizer para você, é um momento de, nessa geração que nós estamos agora, de fazer uma análise, né? Negar algumas coisas para a gente não ter que se sobrecarregar, né? E a gente pôr na mente da gente que a gente não é máquina. Nós somos seres humanos, somos seres que pensam, que representam, que imaginam dentro dessa sociedade, que vive também das representações sociais, não só da questão do contexto trabalho, profissão, tudo mais, mas a gente também vive um outro contexto, casa, família, amigos, né? Meio ambiente, natureza, lazer, tudo isso. Então, hoje, dentro dessa situação, o Bourdieu ela vem tratar bem esse contexto. Aqui, a nível de Brasil, existem poucos relatos com relação à questão do Bourdieu. Uma das coisas que me inquietou muito a questão do Bourdieu foi a questão de um advogado, que ele tinha um caso, um cliente, né, com questões relacionadas ao trabalho, onde ele teve sequelas permanentes, casos de depressão, problemas de saúde, hipertensão, tudo mais, e ele queria recursos para poder justificar a questão de um processo de invalidez junto ao INSS. E aí, dentro dessa situação, por contato com a minha orientadora falou, olha, eu tenho um orientando meu que está trabalhando sobre isso, e ele fez um levantamento bom sobre essa questão, e aí ele me estimulou a questão de escrever o livro, porque aí o livro foi uma das bases para ele poder conseguir ter a questão da aposentadoria desse cliente dele com relação à síndrome de Bourdieu. Hoje, quando a gente fala com relação à síndrome de Bourdieu e a questão trabalhista, a questão de invalidez, já existem códigos, já existem uma nomenclatura no CID-10 com relação ao transtorno. E hoje o INSS já tem até uma aceitação com relação ao contexto, que muitas vezes eram negados da situação, se provava a questão da invalidez pelo trabalho, mas aí eles negavam tal contexto, não é? Falamos sobre qualidade de vida, o senhor, falamos sobre estresse, falamos sobre demandas, sobre representações sociais. O senhor é novo, muito jovem ainda, graduado em fisioterapia, especialista em traumato, ortopedia, reumatologia e medicina do esporte e doutor pela Rede Nordeste de Biotecnologia, não é isso? Isso. O que é qualidade de vida para o senhor? Como é que se dá o seu dia a dia com tantas conquistas e tantos estudos? E é professor também e clínica também. Como é a qualidade de vida para o jovem doutor? Qualidade de vida, hoje, quando você fala em qualidade de vida, ela tem uma definição muito ampla e ela tem muitas variações com relação a alguns contextos, com relação à questão de cultura, com relação ao ambiente, com relação ao que você acredita em si. Porque você referenciar qualidade de vida não é só ausência de doença, tá? Você ter qualidade de vida é você saber harmonizar alguns contextos, como a questão processo de saúde e doença, a questão religiosa, a questão social, a questão psicológica, né? E você tentar somar tudo isso. Então, assim, hoje quando a gente trabalha a qualidade de vida, fala sobre qualidade de vida, a gente não pode falar que eu tenho qualidade de vida porque eu não tenho nenhuma doença, nenhuma comorbidade. Não. Hoje, qualidade de vida é um indivíduo com qualidade de vida é aquele indivíduo onde a gente tem a situação no contexto. Ele consegue se harmonizar dentro do contexto de trabalho dele, contexto social, o contexto espiritual, religioso dele e também um contexto de saúde. Ele consegue dominar, ter todos esses domínios. Então, assim, se eu perguntar a você o que seria qualidade de vida, você teria uma definição e a sua definição não estaria errada. Se você me perguntar o que é qualidade de vida, eu também teria uma definição formada sobre a situação e sobre o contexto. Que aí, quando a gente fala em qualidade de vida, a gente fala que tem que ser uma situação onde eu consiga abranger todos esses pontos. Porque o indivíduo, ele não é só matéria, ele não é só espírito, ele não é só doença, e ele não é só sociedade, ele é todo um contexto. E a soma disso, a gente tem a qualidade de vida. Então, dentro dessa situação, quando a gente fala em qualidade de vida, a gente fala nessa harmonização dessas situações. Então, assim, hoje,
Por mais que se fale, é um assunto repetitivo, qualidade de vida, mas quando a gente fala em qualidade de vida hoje, é um assunto que sempre cai bem a gente estar contextuando, porque nós estamos passando de gerações para gerações, de situações para situações, e a gente tem que estar se adaptando à situação, do contexto em que a gente está vivendo. E hoje a questão muito difícil é contextualizar, né? Há bem pouco, eu sou mais velho que o senhor, uma mudança de geração se dava em 20 anos. Hoje a mudança de geração se dá em 5 anos. Sim. Os conflitos são muito mais rápidos. Mas aí, se entrarmos na subjetividade da qualidade de vida, entra numa outra subjetividade também, que seria a questão do que é harmonia para cada um de nós. O que é que se chama de harmonia? O que é harmônico no seu dia a dia? O equilíbrio, digamos assim, o ideal grego. Seria isso? Isso. Quando a gente fala nessa visão subjetiva, a gente vai para as representações sociais, né? O que seria qualidade de vida para mim? O que seria qualidade de vida para você? Então, qualidade de vida para mim é você ter uma noite de sono tranquila, você conseguir no final de semana, durante uma semana, você conseguir harmonizar suas questões trabalhistas, suas questões pessoais, suas questões familiares, e você conseguir harmonizar tudo isso, né? Voltamos para a harmonia. Não é isso? E ao mesmo tempo eu poderia chegar para você e dizer assim, não, qualidade de vida é só ter o meu final de semana na paz, tranquilo. Ou qualidade de vida é me dedicar ao meu trabalho, é pesquisar, é nele que eu me realizo, a minha satisfação está nisso. E muitas vezes você não tem consciência de que não tem consciência do que a qualidade de vida não se resume só ao trabalho, só a questão espiritual, religiosa, só a questão social, só a questão família. É o conjunto da obra. Então, assim, sempre quando nós falamos em qualidade de vida, nós iniciamos, damos o primeiro passo, mas voltamos ao conceito inicial, que, ou seja, nada mais é que um ciclo. Então, dentro dessa situação, falar em qualidade de vida, ela é algo bem subjetivo, que não existe uma definição formada, clássica, mas cada um consegue definir o que seria a sua qualidade de vida. E estamos todos procurando qualidade de vida. Que hoje é uma das coisas difíceis para nós, né, que vivemos nesse mundo, né, capitalista, nessa realidade. Isso. Com a tecnologia te demandando uma vida que não é a tua. Um mundo tecnológico, narcisista, capitalista, muitos istas, né, vamos falar assim. Sim. Mas, como nós somos seres humanos, nós somos seres adaptáveis e nós conseguimos mudar toda a situação e o quadro do contexto, a gente consegue reverter essa situação. Professor Denilson de Queiroz Cerdeira, a gente é humano e merece um pouco de água e vamos para um pequeno intervalo. A gente volta já. Dr. Denilson de Queiroz Cerdeira, conversando com a gente hoje sobre síndrome de Burnout e sobre a profissão de ser médico, de ser professor, de ser fisioterapeuta. Eu gostaria de saber agora um pouco sobre isso. Você é um ex-futuro médico, é isso? Como é que é essa história? Essa história aí começou desde muito tempo, assim, né? Todo filho, né? Todo estudante, ele quando chega na fase do terceiro ano, eu acredito que são muitas responsabilidades para aquele momento e falta maturidade para aquela situação. E aí, nessa situação, lá em casa, né, meus pais, minha mãe professora, meu pai um técnico de contabilidade, minha mãe tinha um sonho de ter 3 filhos, um advogado, um médico e um dentista. Resumindo, ela tem 3 filhos, mas dos 3 filhos, uma é contadora, o outro é engenheiro civil, e o outro é fisioterapeuta. Então, assim, para tentar agradar, né, a família, aí eu fui tentar fazer medicina. Sim. E nessas brincadeiras de fazer medicina, de idas e voltas, idas e vindas, aí, nesse tempo era muito difícil passar em medicina, só existia medicina em federais. E aí aconteceu o fato, né? E aí eu fui estudar. E nessa brincadeira de estudar, passei 6 meses lá tentando, longe de casa, porque quando você passava para medicina era algo bem longe, né? Se você ficasse na mesma cidade que você morasse, seria um grande prêmio.
E aí, passei 6 meses lá e nessa brincadeira, com 6 meses que estava estudando, eu cheguei para os meus pais e disse, não, eu não quero mais, porque eu acho que tinha um pouco de falta de maturidade, alguma coisa do tipo. E aí, nesse mesmo período, aconteceu de eu ter uma paralisia facial e fui ser atendido pela fisioterapia. E nessa brincadeira de ser atendido pela fisioterapia com 18, 19 anos, mais ou menos, né? Não vamos falar de idade, não, né? Tá bom. Né? E aí, nessa brincadeira toda, eu fui fazer fisioterapia e me encantei pela fisioterapia. Aí vim e tentei fisioterapia, e aí passei em fisioterapia lá em Fortaleza e comecei a cursar. E a partir daí, a família disse que eu era louco, né? Ter abandonado tudo para fazer fisioterapia, mas hoje eu sou muito satisfeito hoje com a fisioterapia. Ela me proporcionou já muitos frutos aí. Dentre os frutos aí a gente tem esse livro aí, né? Sim, são 2 livros publicados. São 2 livros publicados. E tem um terceiro a caminho. Tem um terceiro a caminho aí que vai dar certo. A gente vai achar uma editora aí para poder publicar esse livro. Eu fiquei curioso com relação a quem foi o fisioterapeuta que ele atendeu, que ele fez mudar e se apaixonar por fisioterapia. Assim, eu tenho um respeito muito grande. Ela foi até minha professora, né? Na primeira paralisia facial, quem me atendeu muito foi uma professora chamada Rita de Cássia, que ela foi minha professora durante a graduação. Isso. E aí ela me atendeu e dentro do prognóstico de reabilitação foi um prognóstico rápido, né? E eu achei fantástico a situação. Como é que você estava sequelado, na paralisia facial, que você tem comprometimento todo de uma face, toda a musculatura de uma face, e de uma hora para outra você se restabelece, né? E aí eu me encantei, aí eu fui fazer vestibular, fui estudar, passei para fisioterapia e comecei a estudar fisioterapia. Então, assim, gostei, acho interessante a área que eu trabalho hoje. Eu trabalho muito na questão da docência e da pesquisa, eu gosto muito da pesquisa e da docência. Clínico também, mas a minha área que eu atuo, clinicando, é mais a área da traumatortopedia, da terapia manual, do RPG, de trabalhar com posturas, né? E aí, dentro dessa situação, depois da minha graduação, eu tive vontade de fazer uma especialização. Aí fui fazer uma especialização até na FIC, que hoje é Estácio, né? Aí fui fazer especialização lá em traumatortopedia, e enquanto isso eu trabalhava no interior, trabalhava no PSF, trabalhava atendendo num PSF, de saúde da família lá, a 290 quilômetros de Fortaleza, ou seja, numa cidade chamada de Tamboril, perto de Crateús. Tamboril, bela cidade, tem uma entrada bonita. Isso. Né? Nessa brincadeira eu passei 5 anos lá em Tamboril. E nessas idas e vindas, estudando para especialização, eu achei que eu não tinha aquele perfil de, não que eu não gostasse de atender a população, de trabalhar no interior, mas eu estava me faltando mais alguma coisa. E aí eu fui tentar um mestrado. Nessa brincadeira de tentar um mestrado, apareceu a docência, né? Aí o Quixadá me abraçou. Eu fui morar em Quixadá por 9 anos, né? E aí nessa brincadeira de morar 9 anos em Quixadá, trabalhei 9 anos na Faculdade Católica Rainha do Sertão, que hoje é a Unicatólica. E lá, quando eu estava nas expectativas de entrar no mestrado, eu fiz uma seleção para o mestrado. A faculdade tinha feito parcerias com uma instituição fora, no Paraguai, né? E aí eles mandavam alguns professores para fazer o mestrado fora. E eu tive essa oportunidade de passar os meses de janeiro e julho estudando, fazendo o mestrado. Nessa brincadeira, conheci a professora Catarina, que aí era um mestrado em educação, e eu me perguntava, o que é que eu vou fazer na educação? Sim. Né? E nessa brincadeira, a educação acabou me abraçando, e a síndrome de Burnout, que a gente fez uma pesquisa no mestrado lá, utilizando a síndrome de Burnout, onde a gente fazia a avaliação dos professores da instituição lá, que eu trabalhei, lá da Católica, e a gente fez essa avaliação para saber como é que estava a saúde do professor, e dentro dessa avaliação a gente fez uma pesquisa tanto quantitativa, pontuando quem eram os que estavam doentes, quem estavam predisponentes, quem não teria a síndrome de Burnout, e dos que estavam adoecidos da síndrome, a gente fez uma pesquisa qualitativa, avaliando a questão da fala, do discurso, a questão subjetiva através da representação social. Por isso que a pesquisa, eu me apaixonei pela pesquisa por causa disso. Assim, eu conheci tanto a parte quantitativa, de você contar quantas pessoas, né,
tem tal situação, e a parte subjetiva, que é a parte da representação social, da relação de você estudar o discurso, a fala dos indivíduos. E aí, nessa brincadeira toda, eu terminei o mestrado. E aí a professora falando com relação ao amigo dela lá, o advogado, que ele queria material que desse subsídios para ele conseguir ver se aposentava o cliente dele. Aí a professora disse assim, por que você não pega o seu material e não escreve um livro? Tá? Aí eu disse, tudo bem, vamos lá, professora. Eu não tenho experiência, não tenho vivência para isso, mas se você me ajudar com relação a isso, tudo bem. E aí eu escrevi esse livro em parceria com um outro professor, o professor Leandro Gomes Barbieri. A gente trabalhou junto lá em Sobral, né? Nessa brincadeira entre os 9 anos de Quixadá, eu fui também trabalhar em Sobral, na faculdade INTA, lá no curso de fisioterapia, a convite da professora Georgiana, que era a coordenadora do momento. Depois quem ficou passando a ser o coordenador foi o professor Barbieri. E aí nessa brincadeira toda, a gente brincando de mestrado, ele também fazendo um mestrado, e eu também no meu mestrado, aí vamos sentar e vamos tentar organizar esse livro, vamos. E a gente tentou e organizou o livro, e aí entramos em contato com a editora Andrioli, e a gente conseguiu publicar o livro. E aí também ajudar o colega lá, o advogado, que também ele conseguiu... Solução do caso, né? E conseguiu aposentar o cliente dele lá por invalidez, porque ele tinha já o burnout. Você se encontrou entre idas e vindas, entre interior, entre medicina, fisioterapia, mestrado, docência? Pode-se dizer, cheguei em algum lugar, eu me encontrei? Eu posso dizer sim, eu acho que eu tive muita sorte durante todo esse período, assim, eu vou ser bem sincero a você, nada disso eu conseguiria sozinho, entendeu? Quer dizer, a gente sempre está numa busca constante, não é? Então, assim, passaram muitas pessoas boas pela minha vida que me ajudaram durante todo esse decorrer. Então, assim, teve os desafios também, né? De sair de casa, morar fora, ir para Quixadá, ir para Sobral, ficar nas idas e vindas, Fortaleza, Sobral, Quixadá, tudo mais. E aí, e outros desafios também, como o desafio do mestrado, que o mestrado chegou assim, a gente tem a inscrição até o final do mês, daqui a um mês a gente tem que estar lá no mestrado, já fazendo aula. Eu digo, pois vamos lá. E a mesma coisa aconteceu com relação ao doutorado, né? Que aí o doutorado, eu vendo a situação, que o mestrado, né, eu já tinha conseguido algumas coisas, eu precisava de mais alguns requisitos para poder ir para o doutorado, até questão de maturidade profissional, pessoal, tudo isso. Aí apareceu a oportunidade de ir para o doutorado, né? Aí eu recebi um convite no professor José Ferreira Nunes, né, o professor Nunes, que foi um dos coordenadores do Renorbio lá da UES. Ele disse, não tinha coragem de fazer um doutorado, não. Eu digo, só se o senhor for meu orientador. Aí eu ainda disse, fui... Ousado, né? Ousado, né? Ele disse, pois vamos tentar, a gente vai abrir seleção no final do ano, você vai começando a se organizar. Aí me organizei para o doutorado, e aí cheguei para ele com uma proposta totalmente diferente da educação, de tudo isso, mas eu gosto de desafios. Sim. Que aí eu disse, não, como eu gosto de pesquisa, eu acho que pesquisa é algo interessante, o Burnout, ele já me proporcionou muita coisa, então eu vou trabalhar com algo que seja vinculado à fisioterapia. Aí eu cheguei para ele é um veterinário, em fazer uma proposta da gente desenvolver um colete de postura. Mas para algum animal ou para o ser humano? Não, para o ser humano em si. O ser humano é um animal, claro, mas para um outro animal que não o humano. Né? Para o ser humano, onde a gente tinha alguns coletes que eram inquietações que eu já tinha escutado durante a minha vivência de clinicar, né? Que era o quê? Não, eu não vou usar colete porque tem esses ferros, ele aperta aqui, aperta na cintura, é muito feio, eu vou ficar muito feio com esse colete e tudo mais. E a gente tentou fazer algo bem inovador, a gente criar uma camisa, tipo segunda pele, cheia de sensores de LED, onde ela seria utilizada por baixo da roupa, tá? E ele teria uma postura ideal, que a pessoa ficaria nessa postura ideal, a gente faria uma avaliação antes, traçaria qual seria a postura ideal do indivíduo que iria usar colete. Quando ele saísse da postura, o colete vibrava, né, para ele fazer a correção, e a gente fazia os acompanhamentos mensais, semanais, tudo mais, da evolução do paciente.
E, ao mesmo tempo, ele quebraria um paradigma da utilização dos outros coletes, que eles não têm nenhuma questão de laudo, se a gente sabe se o paciente utiliza ou não. A gente só sabe pela questão da fala do paciente. E isso a gente teria como captar através de informação de internet, tudo isso. E aí, fizeram prototipagem? Chegaram a prototipagem? Isso, e a gente chegou até a desenvolver uma patente, já está patenteado o colete e tudo mais. Maravilha, parabéns. E aí a gente conseguiu criar esse colete. É tanto que a gente teve que vivenciar algumas coisas. No início as coisas foram muito difíceis, os sensores que tinham aqui eram sensores muito grandes, na hora que a pessoa se mexia, tirava o sensor do canto e tudo mais. Mas a gente conseguiu, através de algumas experiências, troca de informações, amigos que trabalhavam com essa situação, a gente conseguiu microsensores que são colocados na camisa, que eles não conseguem serem deslocados. E aí a gente conseguiu chegar a essa situação e foi a minha tese de doutorado, né? Que me rendeu uma patente com relação a isso. E aí, através dessa patente, a gente está pensando agora em desenvolver esse colete e disponibilizar à sociedade, né? Como forma terapêutica para fazer um acompanhamento, tanto médico e fisioterapeuta. Então, a medicina ainda ela não largou, mas hoje ela passa a ser algo coadjuvante, assim, né? Muita pesquisa, está tudo junto. Tá. Tudo junto e misturado. E falando junto e misturado, o senhor é uma pessoa bem presente no curso de fisioterapia da Faculdade Vale do Jaguaribe, onde nós estamos agora. Como é que se dá a sua relação com o curso, com a avaliação que o senhor faz do curso? Como é que você percebe essa nova geração de fisioterapeutas que a faculdade tem lançado no mercado? Assim, falar da fisioterapia, eu sou suspeito de falar, não é isso? Porque a fisioterapia ela já me proporcionou grandes emoções. Dentre das emoções foi vivenciar tudo isso, ou seja, participar do mestrado, fazer uma especialização, né, ser docente hoje. Porque você ser docente não é só literalmente você vestir a camisa e dizer que é professor. Você passa a ser um formador de opinião, ou seja, você é transformador de mentes, né, de pessoas, não é isso? Então, assim, eu sou muito suspeito de falar da fisioterapia. E a fisioterapia, falando na fisioterapia na FVJ, eu acho que ela é uma fisioterapia interessante. Por que ela é interessante? Porque ela vem quebrar toda uma questão de um paradigma que existe com relação à questão da fisioterapia vinculada à questão do Vale do Jaguaribe. Então a gente tem uma faculdade onde a gente está colocando no mercado, né, profissionais, onde os profissionais que estão vinculados a essa instituição são profissionais renomados, são profissionais de destaques. Então, assim, eu acho que essa fisioterapia, que a fisioterapia que a gente tem na FVJ é uma fisioterapia, vamos dizer, ela é nova, tá? Mas ela é altamente inovadora e altamente, como é que eu vou dizer, ela é inquieta, onde ela sempre está buscando. É tanto que a gente já tem alguns resultados com relação à fisioterapia da FVJ aí no mercado. Os profissionais que já saíram, a gente já tem uma leva de profissionais já atuando no mercado, outros já em residências, outros em especializações, né? Trabalhando, abrindo seus consultórios, trabalhando em prefeituras. Então, assim, eu acredito muito nessa relação que o curso da FVJ o curso de fisioterapia da FVJ tenha como proposta para a região do Vale do Jaguaribe. Nós começamos a falar sobre medicina, sobre o senhor vai e volta, e o senhor fala sobre sala de aula e docência. O que tanto lhe atrai em salas de aula? Assim, a questão da sala de aula, eu sou suspeito de falar. Eu gosto de ser professor. Vamos nas suspeitas. Vamos na suspeita, né? Eu gosto de ser professor. Ser professor, para mim, eu acho algo muito gratificante, tá? Apesar da visão do professor hoje, ela está um pouco deturpada com relação à situação, que as pessoas acham que o professor ele é o responsável por todo o sucesso do aluno, ele é responsável por saber de tudo. Não, né? Não, hoje o professor ele aprende junto com os alunos, né? É o facilitador. É o facilitador. Então eu gosto muito dessa relação de estar dentro de sala de aula, porque a gente aprende, porque cada região ela tem a sua característica, ela tem a sua informação, ela tem a sua, como é que eu vou dizer? Ela tem a sua cara e a gente tenta adaptar os conceitos que a gente tem com relação à fisioterapia, à situação e ao ambiente em que ela
que ela vai atuar. Então, assim, estar em sala de aula para mim é algo muito gratificante, tá? E principalmente quando a gente tem a possibilidade, a oportunidade de vivenciar o momento praticamente que o aluno chega na instituição, aquela coisa bem bruta, cheio de expectativas, né? E a gente começa a moldar aquele aluno, né? A trazer ele a mostrar a situação com relação à atuação da fisioterapia, e a gente vê a relação do mercado, a gente começa a mostrar, ele começa a ter posturas profissionais, começa, vamos dizer assim, a adestrar a mão, porque todo fisioterapeuta tem que ter mão. O que significa todo fisioterapeuta tem que ter mão, e o que é adestrar a mão? Eu sou um leigo, né? Não, assim, é porque assim, quando a gente fala na fisioterapia, a gente tem vários recursos dentro da fisioterapia. Mas o recurso principal da fisioterapia é a mão. É tanto que o quê? Se você não tiver uma boa mão, você não consegue dar um diagnóstico, você não consegue manipular, você não consegue mobilizar o segmento que você queira trabalhar. Nem com os eletrônicos já existem para fazer. Com os eletrônicos eles vêm dar uma questão de um apoio, eles vêm contribuir, eles também têm o seu papel interessante e importante, mas nada melhor do que uma mão para que a gente não consiga resolver a situação de um paciente. Então, assim, quando eu falo em adestrar a mão, em trabalhar essa mão, eu falo muito em sala de aula para os alunos que eles têm que tirar os olhos e colocar nas mãos, que aí eles passam a observar tudo através da mão, da palpação, da mobilização, de tudo isso. E a gente observa essa evolução dos alunos, e quando eles chegam no final do semestre, no final do curso, do semestre não, no final do curso, onde você observa ele já escrevendo, tendo aquela visão bem de pesquisa, bem de avaliação, de inquietações que ele percebeu durante o ambiente que ele vivenciou de estágio, das inquietações que ele observa na cidade dele, e aí a gente consegue trabalhar isso dentro de uma visão científica da pesquisa, do trabalho científico, e a gente chega a um produto final que sai o TCC do aluno, né, o trabalho de conclusão de curso, e a gente observa que são assuntos pertinentes. Por exemplo, semestre passado, eu tive dois presentes, que eu vou dizer assim. Uma aluna que veio falar comigo que queria avaliar a questão das doenças ocupacionais em trabalhadores da carnaúba, que eles faziam questão de artigos feitos da palha da carnaúba. Artesanais. Isso, eu acho que... Cera, tem um pote, uma série de questões. Isso, tem, sei lá, trabalho feito com a palha da carnaúba, Sim, né? muitos manufaturados a partir da carnaúba. Isso, e aí a gente avaliou na cidade de Itaiçaba, tá? Algumas pessoas que trabalhavam com isso, numa cooperativa que existia lá, e dentro dessa cooperativa a gente observou que existiam muitas lesões. As pessoas trabalhavam, mas já estavam doentes com relação a isso. E dentro dessa situação e nesse contexto, a gente fez um projeto junto à prefeitura, né? Essa aluna, aproveitando a questão do momento do trabalho dela, fez um projeto junto à prefeitura, dizendo, a gente tem esse público que está adoecido. Então, vamos trabalhar em cima, né? Vamos trabalhar em cima desse público, não deixar eles adoecerem desse jeito, e ao mesmo tempo para vocês vão ser bom, porque vocês vão estar fazendo saúde para a população, proporcionando, né, saúde. E dentro dessa situação e nesse contexto, a aluna conseguiu desenvolver um projeto. Hoje ela trabalha com a parte de ergonomia lá com esses trabalhadores lá. Um outro trabalho que a gente fez foi também em Jaguaruana com os artesãos de rede de dormir. Pois não. Né? Jaguaruana, a cidade das redes. Né? E aí lá a gente também fez essa mesma pesquisa avaliando a questão de doenças ocupacionais, onde já tinham pessoas que trabalhavam há mais de 30, 40 anos com rede, com artesão, né, na produção, no tiar lá da rede e tudo mais. E aí, nesse contexto, a gente também conseguiu avaliar como é que estavam essas pessoas e traçar métodos e objetivos junto a essas pessoas que participaram da pesquisa. Então, assim, a fisioterapia do Vale do Jaguaribe, ela tem esse diferencial, porque ela consegue quebrar esse paradigma da relação da instituição, dentro da instituição, vamos dizer assim, ultrapassar esses muros da faculdade e adentrar na realidade da região, não é?
Ou seja, um trabalho desse de rede de dormir, eu teria em outra região? Não teria. Carnaúba, né? Na região aqui, por exemplo, aqui a gente tem uma região litorânea, então a gente teria trabalho com pescadores, com isso, aquilo, outro. Então, assim, é interessante, ou seja, é um curso... É rico, né? E aí a gente tem essas situações que, para mim, como professor e docente, me proporciona muitas alegrias. Ou seja, eu vi aquele aluno bruto e a gente conseguiu lapidar ele durante todo o curso, e aí o aluno apresenta um trabalho desse, onde dentro de uma relação, de uma representação desse trabalho, ele consegue entrar para o mercado de trabalho na região dele, para a cidade dele, ele vai estar contribuindo para a cidade dele, vai estar contribuindo, dando uma resposta do que foi investido para a família, né? Tem uma ação preventiva também? Hã? Tem uma ação preventiva também para toda a sociedade, para os futuros trabalhadores? Está trabalhando, proporcionando saúde para a prefeitura, ou seja, tem um leque de pessoas, de situações que estão sendo privilegiadas com relação àquele aluno que saiu da instituição, da FVJ, para o contexto, né, para essa sociedade. Professor, voltando à síndrome de Burnout, qual seria um caminho para se evitar essa síndrome? Existe algum direcionamento, ou algum modelo, alguma referência para isso? Assim, a princípio, a síndrome de Burnout, a gente tem que sair meio que do foco, né? Vamos sair do foco do que me proporciona o Burnout. Então, dentro dessa situação, com relação ao Burnout, a gente tem que trabalhar em vários pontos. Na parte clínica, na parte de se ele já tem sintomas de doenças permanentes, comorbidades, alguma coisa do tipo, ele fazer o acompanhamento com profissionais vinculados a áreas, não é isso? No caso, um médico, enfermeira, outros profissionais. E aí ele tentar buscar a qualidade de vida, tendo um bom sono, fazendo exercícios físicos, fazendo a fisioterapia, no caso se ele já tem alguma consequência, né, do trabalho, da situação em que ele se encontra, como dores de coluna, problemas musculoesqueléticos, problemas em tendões, alguma coisa do tipo. Então, procurar os profissionais e tentar buscar essa qualidade de vida, né? E também sabendo ponderar a relação trabalho, pessoal, sociedade, né? Mais uma vez harmonia, mais uma vez a busca do equilíbrio. Então, sempre buscando esse equilíbrio, que aí é hoje um dos recursos que devem ser utilizados para isso. E sempre está sendo acompanhado por profissionais, né? Ver como é que está a saúde em si, ver a questão, né, de sociedade, ver a questão pessoal, ver o que é que está lhe incomodando dentro do contexto em que ele está e tentar se reharmonizar, se reeducar, se reescrever, vamos dizer assim, dentro dessa sociedade. Então, assim, o Burnout ela é uma doença moderna, né? E hoje a gente sabe que dentro do mundo moderno o que leva a situações e o adoecimento do ser, eles estão vinculados à questão das consequências que esse mundo moderno ele proporciona. Então a gente não pode deixar de estar participando desse mundo, né? Porque senão nós vamos ser autistas, nós vamos ser pré-históricos, vamos ser alguma coisa do tipo. Marginais, no mínimo, à margem. E aí, dentro dessa situação e dentro desse contexto, a gente saber se harmonizar dentro desse mundo. Então, achar o seu ponto de equilíbrio. Achar o ponto de equilíbrio, que é algo muito difícil hoje para todo mundo, não é? Que aí é todo dia, como se fala, falam muito naquele ditado, todo dia é um novo dia, é uma nova guerra, é uma nova vitória, e se trabalhando sempre, né, para ter essa harmonia, esse equilíbrio. Eu fujo um pouco da guerra e vou para a poesia. Um dos livros que eu li recentemente que mais me impactaram foi O Filho de Mil Homens, do português Walter Ugumãe. Eu estou citando isso para perguntar, o senhor acha que o professor é um multiplicador a ponto de chegar a ser pai de 1000 filhos? Eu acredito. Eu sempre falo na seguinte situação, eu assumo um papel de docente em alguns momentos. Lógico que nós não podemos ser docentes a vida inteira, né? Durante as 24 horas do dia. Eu falo isso muito para meus alunos, que isso é interessante, é importante
até que eles tenham como pontos de referência, que a gente não é só fisioterapeuta às 24 horas, nós temos que ser fisioterapeuta do nosso horário de trabalho. Eu sou uma pessoa normal da sociedade, eu sou um pai, eu sou uma mãe, eu sou um cidadão, eu sou quem eu queira ser. Eu vivo. Né? E dentro dessa situação, quando você fala que o professor, o docente, ele pode ser um pai de 1000 homens, eu acredito que sim, porque quer queira, quer não, o professor é um formador de opinião. E ele passa a ser alguns exemplos, ele passa a ser seguido como exemplo. Por exemplo, na minha formação eu tenho professores que hoje eu tenho como referência para mim. Né? Hoje eu estou ocupando o lugar deles, quer dizer, ocupando o lugar deles não, eu estou fazendo parte como é que eu vou dizer? Eu estou fazendo parte do local onde eles estão também, extensão, né? Uma extensão. Então, assim, hoje eu já tenho formado alguns, já tenho aí um tempo de docência aí, né? Não que eu seja velho, mas é porque eu comecei precoce. Você está preocupado com essa questão? Não. Sim. Mas aí, nessa situação, eu sempre costumo dizer para meus alunos, eu digo, olha, o professor é formador de opinião, então vocês vejam quais são os professores que vocês têm como referência e tenham eles como referência para a vida de vocês. Porque quer queira, quer não, tudo na vida da gente a gente tem que ter alguma referência. Sem referência a gente não é nada. Não tem nem por onde a gente começar. Sem referência eu não consigo dar o meu primeiro passo. Né? Então, assim, eu acredito muito, como você falou, que o docente ele pode ser o pai de mil homens. Eu acredito sim. Doutor Denilson, muito obrigado pela participação. Espero que o senhor continue por muito sendo um semeador de sonhos. Obrigado pela oportunidade dessa conversa. Eu que agradeço o convite, tá? E, assim, se for para falar, né, com relação à fisioterapia, se for para contribuir de alguma forma, vocês podem contar comigo aí, tá bom? Muito obrigado. Obrigado também. Olá, espero que tenha gostado de mais este programa. Você sabe, o Vale Conexão é um programa do Instituto Vale do Jaguaribe, feito em parceria com a Faculdade Vale do Jaguaribe. Um espaço feito para pensar, repensar e refletir sobre a nossa realidade, sobre as potencialidades da região. Entre em contato conosco, ivj.org.br. Até o nosso próximo programa.